São Paulo, início dos anos 80. Era infalível para Dona Rosinha. Levantava pela manhã e a primeira coisa que fazia era ligar o rádio para ouvir as notícias daqueles famosos repórteres policiais. Com 50 anos de idade, do lar, servia o café da manhã ao marido e filhos, todos ali na mesa da cozinha, comendo e bebendo sob as novidades daquela madrugada de terror em mais uma comunidade da capital. Uma briga, um incêndio, desaparecimento, um crime, um corpo localizado. Até mesmo casos misteriosos, sobrenaturais, como o caso da aparição do demônio em Jundiaí nos anos 90, que era apenas invenção de um jornalista para vender mais exemplares. Eu lembro. Na imprensa marrom da época abundavam notícias de discos voadores, assombrações, bebês-diabo, feitiçarias. Ninguém sabia o que era verdade e o que era mentira. Mas o que causava no psicológico das pessoas ninguém queria saber. Principalmente a parcela da população mais estudada, com uma visão mais ampla, que sabia das coisas, mas não consumia, como Dona Rosinha e tantos outros faziam, que consumiam. Viciavam nas notícias de tragédias, como um remédio ou similares também fazem, principalmente quando a pessoa se automedica. Um hábito, um mau hábito, que a pessoa sente um estranho prazer, sem consciência de que isso está lhe fazendo um mal tremendo. Muitos dirão, mas eu não sinto nada, não me prendo a essas coisas. Cada um é cada um. Na própria família, uma pessoa é diferente da outra. Na casa de Dona Rosinha, o pai e os filhos ouviam, mas não consumiam as enxurradas diárias de tragédias. Era aquele negócio, entra por um ouvido, sai pelo outro. Mas Dona Rosinha ia acumulando tudo, e mesmo dando sinais de que sua rotina estava sendo alterada, marido e filhos ignoravam. Dona Rosinha não conseguia mais dormir com todas as luzes da casa apagadas. Tinha que ficar uma luz acesa próxima do quarto. Acordava com qualquer barulho ou mesmo que não ocorresse barulho. Ficava cismada. O silêncio também a incomodava. Imaginava que o silêncio era prenúncio de que algo ruim estava para acontecer, como tanto houve nas notícias trágicas daqueles repórteres todo santo dia. Naqueles tempos, as noites, as madrugadas eram mais silenciosas nos bairros, mesmo os periféricos. Não havia a baderna de motoqueiros como se vê hoje, que dominaram os bairros e não dão vez ao silêncio. Dona Rosinha tinha tudo para ter uma vida tranquila na periferia, mas naqueles anos os centros das cidades gozavam de toda a segurança pública e as periferias ficavam ao Deus dará. Não estavam ainda dominadas pelo chamado poder paralelo, mas a falta de atenção dos gestores, a ausência do Estado, falta de infraestrutura, de equipamentos públicos e o próprio cenário de submundo estimulavam o desequilíbrio e a violência. Formavam o cenário ideal para políticos e imprensa sensacionalista descreverem sempre da forma mais grotesca possível aqueles ambientes, inclusive inspirando os criativos a lançarem os personagens enigmáticos e bizarros para povoar a mente dos ingênuos, inseguros ou possuidores de distúrbios. Herança também do período
Pim de 68, quando incutir tais coisas no povo era uma arma para manter esse povo submisso, quieto. O medo desencoraja as pessoas para o enfrentamento. Por isso a imprensa sensacionalista era totalmente livre, sutilmente apoiada pelos milipim. A ignorância imposta à população por aqueles poderes produziu muitas vítimas de uma forma indireta. Não foram só prisões, torturas, a repressão e a eliminação imediata. Muitos tiveram um fim lento, como Dona Rosinha, adoecida mentalmente, e para não preocupar os seus, ela disfarçava, se fazia de forte. Era assim na época, as donas de casas, as mulheres mais idosas, aquele coração de mãe, de avó, servir todos os seus, então se faziam de forte, escondiam o que estavam sentindo, escondiam suas emoções, insatisfações, se faziam de fortes para não preocupar os seus. Elas queriam servir, foram educadas para servir a toda a família. Mas chegou a hora de Dona Rosinha. Partiu como a maioria adoecida mentalmente. Pressão alta, AVC, infarto fulminante. Anos 2000. Outro bairro de cidade grande, outra Dona Rosinha, com mais de 50 anos. Tudo bastante diferente de 40 anos atrás. Na família, filhos, netos, sobrinhos irrequietos, todos com suas opiniões fortes, cada um como dono da verdade. Não tem rádio, mas tem WhatsApp, onde o sensacionalismo chega de uma forma, digamos, evoluída, diferente, melhorada. Mas nem precisa ficar pendurado nas notícias do Zap. O bairro onde esta Dona Rosinha mora é também o retrato das notícias diárias do novo jornalismo sensacionalista, que busca também os exageros, as manchetes tendenciosas para movimentar suas páginas, ter likes e induzir o povo aos comentários e às brigas entre eles. Pela rua de Dona Rosinha passa a cada 5, 10 minutos uma moto barulhenta dos aviões dos negócios da firma, entre aspas, ou simplesmente dos jovenzinhos e menores da ostentação. Não existe silêncio, nem de dia, nem de noite. Aliás, quem reclama de barulho hoje os internautas, na imprensa mesmo, nas notícias de imprensa, fala que silêncio vai morar no meio do mato. É assim que esta nova geração responde aos mais idosos. Dessa forma, em que barulho vai morar no meio do mato. É essa a educação de hoje, esta nova geração orgulhosa e que se coloca como a dona da verdade. Vamos ver até quando, né? Pela rua de Dona Rosinha passa a cada 5 minutos moto, carro, ostentação. Não existe silêncio, nem de dia nem de noite. Impossível a qualquer pessoa consciente buscar o equilíbrio num lugar onde inexiste o silêncio. E sobrecarregada, esta Dona Rosinha de hoje, ano 2000, século XXI, também morre repentinamente de AVC. Ninguém sabia se ela estava depressiva, com agorafobia, nem sabem o que é isso, a nova geração nem sabe o que é isso.
entende de outras coisas. E a Dona Rosinha partiu como a Dona Rosinha dos anos 80. Situações diferentes, mas que causam os mesmos problemas. Ou seja, evoluímos no que de lá para cá? No que evoluiu a nossa saúde física e mental 40 anos para cá? Com todos os avanços tecnológicos, tanta evolução na cultura, evoluímos como na cultura? Deixo essas perguntas para vocês responderem e também dizerem o que é essa depressão hoje, síndrome do pânico, o que mudou de lá para cá. Pensem nisso tudo e comentem.